que acontece conforme você ganha experiência de mergulho? Suas habilidades melhoram, você se torna mais consciente e confiante, seu equipamento se torna parte de você. Em resumo, você aprende a pensar como um mergulhador. 4 habilidades centrais moldam o seu raciocínio à medida que você se torna um mergulhador experiente e prudente. São habilidades primariamente mentais que você aplica, de certo modo, em cada mergulho. Elas tornam os seus mergulhos mais agradáveis e eficientes, bem como ajudam a reduzir e a controlar os riscos. Elas também se integram com as habilidades de mergulho que você já possui. Todo mergulho possui um único objetivo primário que nunca muda. Este objetivo é que todos os mergulhadores retornem em segurança. É algo um tanto óbvio, mas esquecer-se disto pode resultar em graves problemas para os mergulhadores. Um objetivo secundário é qualquer coisa que você queira fazer além de retornar em segurança. Tirar fotos, explorar um naufrágio, ou aprender uma habilidade nova como mergulhar à noite. O maior erro envolvendo os objetivos secundários é se esquecer de que eles são apenas secundários. Acidentes já ocorreram quando mergulhadores excederam os limites planejados tentando alcançar um objetivo secundário. Eles pensaram que não havia problema em exceder um pouco os limites porque já estavam quase atingindo o objetivo. Evite cometer estes erros. Quando você ou o seu dupla atingem um limite planejado, é hora de subir. Mantenha os objetivos secundários em segundo plano. Seguir prioridades é a marca registrada de um bom mergulhador. Consciência situacional é a sua percepção daquilo que acontece ao seu redor. Mais do que ver e ouvir, é como você analisa, organiza e filtra o que os seus sentidos absorvem. Você pode imaginar a consciência situacional como uma esfera ao seu redor. No início ela é pequena, mas cresce com a experiência e o treinamento. Mergulhadores experientes têm consciência situacional de como os objetivos e o ambiente podem afetar outros mergulhadores. A consciência situacional se aplica particularmente ao gerenciamento de gás, que tem 2 objetivos primários: evitar ficar sem gás embaixo d'água e garantir uma reserva suficiente para lidar com problemas ou emergências. Pense no seu suprimento de gás como tendo 4 divisões. Você usa o gás de ida para descer e realizar seu objetivo secundário. O gás de retorno é o que você usa para voltar até o seu ponto de subida. O gás de subida é o que você utiliza para subir e para fazer a sua parada de segurança. Às vezes você combina o gás de ida com o gás de retorno ou o gás de retorno com o gás de subida. Já o gás de reserva é para lidar com emergências. Se o mergulho ocorrer como o planejado, sua reserva deve estar intacta após o mergulho. 3 pressões marcam estas divisões. A pressão de retorno marca quando você já usou todo o seu gás de ida e inverte o mergulho. Na pressão de subida, você começa uma subida direta e intencional para a superfície, com uma parada de segurança. E na pressão de reserva, você já deve estar na superfície ou fora d'água se você usar o seu gás para sair. Para gerenciar o seu suprimento de gás, você precisa levar em conta o efeito das condições, das emoções, do esforço físico e de tudo mais que afeta a sua taxa respiratória e, portanto, o seu suprimento de gás. Não há uma fórmula exata para isso, mas ser consciente e conservador o ajudará a gerenciar o seu gás de modo eficiente. Se você souber que o seu esforço físico será maior do que o de costume, você pode planejar menos gás de ida e mais gás de retorno. Se for precisar mais gás do que o normal durante a saída, tal como para atravessar uma arrebentação moderada, planeje mais gás de retorno e de saída, bem como uma reserva maior. Caso você comece a respirar mais rápido do que o esperado, a melhor reação depende da situação. Uma das opções é encerrar o mergulho.
Faça isso se as condições forem mais difíceis do que o esperado ou se você não tiver certeza de que consegue gerenciar adequadamente o seu gás. Encerre o mergulho enquanto ainda tiver um amplo suprimento de sobra. Outra opção é corrigir o problema, voltar a respirar normalmente e continuar o mergulho conforme o planejado. Se a sua respiração só estiver um pouco rápida, você pode continuar o mergulho até atingir a pressão de retorno. Mas só faça isso se você não for se cansar demais e se você voltar a respirar normalmente após inverter o mergulho. Um exemplo comum é nadar contra uma correnteza moderada. Na dúvida, seja conservador. Lembre-se de que o objetivo primário de todo o mergulho é retornar em segurança. Ficar com menos gás do que o desejado é algo que a maioria dos mergulhadores enfrenta vez ou outra. Isto pode criar uma dinâmica psicológica que transforma em um problema aquilo que deveria ser apenas um inconveniente. Vamos analisar o que acontece. Um mergulhador com menos gás do que o desejado se sente pressionado pelo tempo se esgotando. A tendência natural é se apressar nadando mais rápido, mas isso só aumenta o consumo do gás, o que pressiona ainda mais o mergulhador. Então o mergulhador acelera o ritmo, o que o faz respirar ainda mais rápido. Fora o consumo mais rápido do restante do gás, isto traz consigo o risco de exaustão. A reação correta é ir mais devagar. Levará mais tempo para cobrir a mesma distância, mas você consome menos gás porque respira mais lentamente. Se puder, suba um pouco. Uma diferença de meros 3 metros, 10 pés, já irá reduzir a taxa de consumo de gás. Na pressão de subida, comece a subir onde quer que você esteja. Não arrisque ficar sem gás embaixo d'água. É sempre melhor nadar na superfície do que ficar sem gás embaixo d'água. Além do consumo do gás, a consciência situacional se aplica a qualquer coisa ao seu redor que possa afetá-lo. Monitore conscientemente os seguintes aspectos conforme você desenvolve e mantém uma consciência situacional efetiva: tempo sem parada, ambiente, equipamento, perigos, profundidade, navegação, orientação e localização, condição e localização do dupla e o seu objetivo secundário. Pode parecer muita coisa para se prestar atenção, mas de certa forma você já faz muito disso tudo. Na próxima subseção, você também aprenderá como priorizar a sua consciência situacional quando problemas ocorrerem. Consciência situacional é a base para se lidar com a carga de tarefas, ou seja, saber o que fazer primeiro quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Imagine que você e seu dupla estão descendo sem referência e sem conseguir ver o fundo. Aos 12 metros, 40 pés, você se dá conta de que está desorientado, que precisa ajustar a flutuabilidade pois começa a afundar muito rápido e que seu dupla pede a sua atenção. O que você faz por primeiro? E em seguida? Para saber como reagir, use a estratégia de raciocínio: primeiro o mergulho, segundo a situação, terceiro a comunicação. Primeiro o mergulho significa que a prioridade é agir de modo eficaz como mergulhador: flutuabilidade, respiração, equipamento, controle do estresse. Isto vem por primeiro porque não mergulhar direito pode causar, contribuir ou impedir que você resolva problemas embaixo d'água. Assuma o controle para não dificultar ou piorar as coisas. A próxima prioridade é a situação, aquilo que acontece ao seu redor. O que pode afetá-lo? Onde estão você e seu dupla? Observe e haja com base na urgência e na importância. Navegue e confirme a sua profundidade e orientação. Por fim, a comunicação. Isto não significa ignorar o seu dupla até então. Se a situação exigir, ajude-o, mas a comunicação vem depois, a menos que seja necessária para você lidar com a situação. Priorize o mergulho e a situação, e então sinalize para o seu dupla. Comece focando em si mesmo e vá ampliando seu raciocínio. Vamos analisar outro exemplo. Vocês estão descendo
quase atingindo a profundidade planejada e com o fundo à vista. Seu dupla tem um súbito problema com o suprimento de gás. O que você faz? Primeiro, o mergulho. Você percebe uma perda de flutuabilidade por causa da compressão da sua roupa, mas você está sobre um fundo sem vida e não irá afundar ainda mais, então isso pode esperar. Você fornece o seu segundo estágio alternativo e ajusta a própria flutuabilidade após seu dupla estar estável e respirando pela fonte alternativa de ar. Novamente, a ordem de ação depende do que está acontecendo. Se estivesse mergulhando ao longo de um paredão, você poderia ter que ajustar antes a sua flutuabilidade. Seja como for, primeiro o mergulho, segundo a situação e terceiro a comunicação para determinar o que fazer e quando fazer. Um dos aspectos de ser mergulhador é aceitar que problemas vão acontecer. O treinamento o ajuda a evitar muitos problemas, mas não todos eles. Sendo assim, seu treinamento também o ajuda a lidar com problemas. O treinamento é importante porque, sob estresse, as suas reações podem ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Sob estresse, o processamento mental tende a ser mais lento, e isto se aplica independentemente se agimos de modo apropriado ou não. Então, o que faz a diferença? Sob estresse, nós tendemos a fazer o que fazemos por hábito. Maus hábitos contribuem para reações ineficazes que pioram a situação, aumentam o estresse, prejudicam ainda mais o raciocínio e, portanto, a sua capacidade de resolver o problema. Já os bons hábitos, como prender corretamente a fonte alternativa de ar, contribuem para reações eficazes que diminuem o estresse, favorecendo a clareza de raciocínio e a resolução de problemas. Por isso, quando você mantém os hábitos que aprendeu durante o treinamento, você tende a segui-los numa situação de emergência. Já se você desenvolveu maus hábitos, são eles que você tende a seguir. Isto geralmente faz uma grande diferença. Por exemplo, você desenvolveu o hábito de inverter o mergulho sempre com bastante gás restante. Certo dia você se distrai e, quando checa seu manômetro, descobre que consumiu mais gás do que o esperado. Sem problema, graças ao seu bom hábito, você ainda tem o suficiente para retornar ao ponto de subida. Os hábitos, bons ou maus, são criados e mantidos pela repetição. Crie e mantenha bons hábitos fazendo em todos os mergulhos o que você foi treinado para fazer. Às vezes, os mergulhadores pensam que não precisam agir o tempo todo como foram ensinados. Isto reflete dois erros. Um deles é acreditar, pelo menos emocionalmente, que eles nunca cometerão erros. E o segundo é pensar que só precisam do hábito quando a necessidade surgir. A verdade é que todos nós cometemos erros. Mas seguir o treinamento e manter bons hábitos são atitudes que geralmente impedem que pequenos problemas se tornem grandes problemas. Como já analisado, sob estresse nós tendemos a fazer o que fazemos por hábito, seja a coisa certa ou a errada. Por exemplo, o mau hábito de tirar a máscara do rosto o impede de agir de imediato para liberar o lastro de um mergulhador em pânico. Aqui estão 5 hábitos que, entre vários outros, o ajudam a prevenir e a lidar com problemas. Às vezes, alguns podem parecer desnecessários, mas manter bons hábitos exige repetição constante. Comece cada mergulho com uma checagem de segurança pré-mergulho. Muitos problemas começam com algo relacionado ao equipamento. Confirmar que você tem todo o equipamento e que ele está funcionando bem ajuda a afastar problemas. As checagens de segurança também familiarizam você e seu dupla com o equipamento um do outro, tornando-os mais capazes de se ajudar. Mantenha a máscara no rosto e respire pelo snorkel ou pelo regulador sempre que estiver em águas que não dão pé. Isto acelera a sua capacidade de reagir a problemas e permite enxergar mesmo em meio a respingos d'água ou ondas. Também é menos provável que você perca a sua máscara, e caso precise tirá-la do rosto, isto é muito mais rápido do que recolocá-la. Sempre que possível, use seu snorkel para economizar seu gás, não só para o mergulho, mas para lidar com problemas. Use o regulador quando sair da água com a unidade de mergulho. Assim você pode respirar se cair dentro d'água de novo. Fale quando precisar, mas recoloque o bocal quando não estiver falando. Mantenha flutuabilidade positiva sempre que estiver na superfície.
Isto lhe permite relaxar, poupar energia e, se precisar ajudar alguém, você já estará flutuando. Como irá aprender no curso PADI Rescue Diver, também é menos provável que você seja dominado por um mergulhador em pânico. Inverta o mergulho e retorne com um amplo tempo sem parada e suprimento de gás restantes. O mesmo se aplica à sua subida. De modo geral, planeje o mergulho para sempre ter uma ampla reserva de gás e tempo sem parada restantes. Seu recurso mais importante para lidar com um problema é o tempo. Seu suprimento de gás e o tempo sem parada restantes lhe fornecem este recurso. Planeje para o retorno mais do que você pensa que irá precisar, porque um dia você possivelmente terá que usar esta reserva. Como nunca dá para saber quando isto pode acontecer, desenvolva este hábito. Na grande maioria das vezes, você não precisará desta reserva, mas pode usar qualquer sobra estendendo o seu mergulho próximo do ponto de subida e de saída. Mergulhe de modo conservador e permaneça bem dentro dos seus limites. Faça aquilo que lhe foi ensinado e use todo o equipamento necessário da melhor forma. Se outros mergulhadores não fazem isso, é problema deles. Não os imite. Caso outros mergulhadores, especialmente os locais, parecerem agir de modo mais conservador do que o normal, siga o exemplo deles ou descubra mais sobre a situação e se ela se aplica a você. Mergulhar conservadoramente conforme você foi treinado ajuda a armar a rede de segurança de procedimentos e de equipamentos que reduz os riscos de um acidente grave.